Desde o início eu recebi uma orientação da minha assessoria jurídica que seria interessante que eu me afastasse para dar uma maior idoneidade na investigação. Né? Aí apenas ficava aquela dúvida, se eu me afastasse, poderia dar uma ideia de confissão de culpa, e aí isso gerar esse sentimento nas pessoas. E como a gente não tinha culpa nenhuma, também não seria justo que esse sentimento aflorasse. Mas com o andar das coisas, a gente preferiu mesmo, e aí eu conversei com o governador, ele mesmo compreendeu isso, e no final a gente fez realmente um acordo em que eu pedi, governador, acho que é melhor que isso aconteça. Ele, no primeiro momento, realmente ele relutou, e aí depois ele disse, não, bom, então você fica na equipe para que também você possa acompanhar todo esse processo, se não lá dentro, para poder dar essa idoneidade, mas pelo menos acompanhar aqui como pessoa participante do governo. Naquele primeiro momento em que foi publicado que a senhora teria sido afastada, ou teria pedido afastamento, houve algo nesse sentido? Houve algum pedido para que a senhora se afastasse, ou a senhora teria manifestado interesse em se afastar? Eu tive uma reunião com o governador, então logo a gente chegou de São Raimundo Nonato e a gente pensou nesse afastamento. Foi isso que eu conversei, que eu disse anteriormente. Aí o próprio governador relutou, mas chegou a gente a decidir que eu iria me afastar. Tanto é que o deputado João de Deus saiu dessa reunião convicto disso e chegou de maneira bastante inocente falando, porque realmente havia adesão. Depois a gente conversou novamente, eu conversei com a minha assessoria jurídica e isso terminou a gente concluindo que naquele momento não seria bom. Eu ainda iria para a Assembleia, era importante eu ir para a Assembleia, ainda como presidente da Ingerp, falando como presidente, como de fato fui naquela semana, e iria acompanhar ainda mais de perto como queria desenrolar. Caso Jales, tensão e denúncias de monitoramento. A situação da Ingerp, nas 2 semanas que seguiram aquelas denúncias do denunciante, era uma situação de bastante insegurança e incerteza. O que acontecia? O denunciante, o tempo todo que deu entrevista, ele dizia que continuava tendo contatos com pessoas dentro da Ingerp e que essas pessoas continuavam passando informações para ele. Ficou um clima dentro da Ingerp de assim, quem será que ainda está passando informação? A pergunta era essa. Era meio assim, o último capítulo de novela, né? Quem fez tal coisa? Então, assim, e todo mundo se olhava e dizia assim, é tu, será que a Lucília está pensando que sou eu? Então, esse era um clima, e ainda existe um pouco isso lá. Então, qual é o meu entendimento? Eu tive uma conversa com o Marco, e não nego, que nós tivemos pessoas rondando a Ingerp na noite do meu depoimento, pessoas rondando a casa da minha mãe, que eu estava morando lá, e rondando a minha casa que eu tinha terminado de construir, que construía desde 2003, terminei agora, e que eu estava me mudando, e o vigia da obra viu pessoas rondando. Eu pedi, como pedi em um outro momento também, acho que em junho do ano passado, abril desse ano, melhor dizendo, que ele colocasse 2 pessoas, né, tanto na casa da minha mãe como nessa casa nova, para acompanhar, fazer a segurança da casa e aí ver o que estava acontecendo. Essas pessoas ficaram durante 3 dias, nós vimos que não era nada disso, pode ter sido um momento de nervosismo, na minha casa também estava todo mundo muito tenso, né, em função dessa situação toda. Na Ingerp, nós fomos à polícia fazer a denúncia, a polícia obviamente disse que a gente não poderia fazer nenhum registro se a gente não tivesse nada de concreto. O que eu penso assim, foi o que eu disse inclusive na Polícia Federal, qualquer pessoa que tivesse condições, eu creio que diante daquela situação que estava dentro da Ingerp, seria capaz de observar o Jales, né? Como muitas pessoas vieram até mim, dizendo que tinham ido até o Morada Nova, onde ele morava, que viram que ele estava andando num carro que era um Santa Fé, um carro da Hyundai, novo, que estava andando, que tinha ido na Caixa Econômica, que tinha ido... Então, assim, por que ficou esse clima, né? E também é preciso deixar claro que nós, enquanto pessoas denunciadas, nós temos o direito de saber o que aquele denunciante também anda fazendo. Não saiu na minha orientação nenhuma, né, nada de mim, nenhuma orientação nesse sentido, mas essas coisas vinham até mim o tempo todo. E esse clima de insatisfação, de insegurança, de dúvida relacionada assim, será que a Lucília pensa que sou eu que estou passando ainda as informações para o Jales? E nós também fizemos uma atividade, né, dentro da empresa, que foi trocar algumas pessoas que tinham tido contato com ele antes. Claro que eram pessoas que ele poderia abordar de maneira mais fácil, já que eram pessoas que eram colegas de trabalho dele. E a gente trocou essas pessoas, é o natural da gente fazer, no sentido de dar segurança. É preciso deixar claro que o que o Jales cometeu foi um crime. Ele, sim, cometeu um crime previsto no Código Penal, que é
se utilizar de documentos da empresa e expor esse documento. Essa história de, o documento é público e tem acesso, não existe isso dessa maneira. A questão do habeas data, não é esse o conceito de habeas data. O conceito de habeas data é você tem acesso a documentos que tratem sobre você dentro do serviço público. Mas você não pode expor um funcionário público, mesmo cargo comissionado, nem terceirizado, expor documentos públicos de livre e espontânea vontade. Aquele documento não pertence a ele, pertence àquele órgão. Ele expõe não só documentos financeiros, que aí, inclusive, quebrou o sigilo bancário da empresa, né? Então, ele, sim, cometeu tipicamente um crime, e a Ingerp, enquanto órgão, entrou com ação contra ele, como entraria contra qualquer outra pessoa que fizesse coisa do tipo. Fizemos uma auditoria interna, a auditoria comprovou que ele havia vazado as informações para um meio de comunicação. A partir dessa auditoria nós fizemos a demissão e entramos com um processo judicial. Barragem Algodões, um caso a ser resolvido. No caso do Cocal, os engenheiros foram dar depoimentos no CREA, né? Tem uma equipe que é coordenada pelo Dr. Norbelino, que está fazendo um relatório a pedido do governador, e que esse relatório deve ser encaminhado também ao Ministério Público, e que vai esse relatório dizer o que foi efetivamente a causa do acidente. Não é um fato totalmente superado, né? É um assunto que está sendo ainda discutido. Eu fui à Polícia Federal dar o meu depoimento ao doutor Nelson Esteves, mas, na verdade, lá não é sobre a causa do acidente. Era se havia recursos federais quando a gente fez aquelas pequenas ações lá de tentar recuperar a barragem e de tentar fazer, que foi a contratação da Geoprojetos e a própria recuperação da barragem já para evitar o acidente. Eu disse para ele que não. Na verdade, a Ingerp não opera com recursos federais, porque a Ingerp tem essa dívida do INSS, portanto, a gente não pode fazer convênios. Então, todas as ações da Ingerp são com recurso do Tesouro. E ele praticamente disse assim, então, se é assim, não tem por que ter uma investigação do Ministério Público Federal, já que não teve recurso federal na atividade. Então, aquele processo lá deve se encerrar. E aí até ele falou, vai ter uma investigação do Ministério Público Estadual, que é esse aí, que o promotor fez ontem. Eu só vi na imprensa, né, até na Cidade Verde mesmo, ele dizendo que está pedindo uma indenização. Ontem mesmo, o Procurador-Geral do Estado, o doutor Kildare, quem responde em função do Estado, que está tratando desse assunto. Minha opinião pessoal é que aquilo ali é um absurdo, né? As famílias estão totalmente sendo atendidas, já receberam, não a indenização, mas uma ajuda para recuperar os seus utensílios no valor de 5 mil. Eu estive em Cocal ainda na sexta-feira passada. As famílias estão ainda, claro, ansiosas porque não estão nas suas casas, mas as casas já começaram a ser construídas e a cidade está voltando ao seu ritmo normal. O que aconteceu ali, no meu entendimento, foi um acidente mesmo, né? E que vai ficar, eu também não tenho dúvida, esclarecido, mas ainda está sendo devidamente investigado e também, e quero dizer assim, tenho total consciência que fizemos de tudo para evitar. A nossa equipe estava meio-dia em cima da barragem, tentando ainda, o irmão do meu motorista, o motorista da presidência da Ingerp, trabalhava na empresa lá. Ele contou para o André, eu estava em cima da barragem meio-dia, desci, foi quando nós não voltamos mais para lá, porque fora que a gente viu que a barragem ia romper. E saíram avisando todo mundo desde 9 horas da manhã. Se a nossa equipe não estivesse lá, o desastre seria imensamente maior. Claro que dizer assim, poderia ter morrido 1.000, morreram 9, então, claro que a gente lamenta as famílias que perderam seus familiares. Agora nós temos a consciência limpa, que fizemos de tudo para evitar. Relação com o governador e o próprio Partido dos Trabalhadores. Desde o início, quando eu entrei no governo e que eu fui para um cargo de primeiro escalão, ainda na Secretaria de Administração, eu sabia assim, que a gente estava passivo. Você tem o ônus e o bônus de assumir um cargo como esse, mas eu tenho assim, o maior respeito pelo partido e por todas as pessoas que acompanham o partido. Entendo e reafirmo que acho que esse é o melhor governo que o Piauí já teve na sua história toda, um governo que é muito em função de ser um governo do PT, que tem essa visão social. Você chegar assim, como eu cheguei, numa cidade como Campina do Piauí, a 40 quilômetros do município, você vê energia numa comunidade quilombola, que nunca tinha aquela comunidade teria acesso à energia como aquela se não fosse no governo do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho dúvida disso. Quanto ao governador, eu faço assim, agradecer mesmo de coração toda a confiança que ele teve em mim, que continua tendo, de ter me dado essas oportunidades de fazer esse trabalho. Tem muito assim do meu jeito de ser nessas coisas, mas tem muito da liberdade que ele deu da gente fazer e que ele dá para toda a sua equipe. Ele gosta da criatividade, ele gosta da ousadia, de que as pessoas façam, porque ele quer resultados.
Então, eu não tenho, da minha parte, nenhuma queixa, nenhum rancor, muito pelo contrário. Tenho um eterno agradecimento à secretária Regina Souza, que foi com quem eu trabalhei primeiro e que me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho. Sou assim, tenho ela como amiga mesmo e não tenho nenhuma queixa nenhuma. Eu acho que tivemos uma reunião com os deputados do PT véspera da minha saída e alguns dizendo, não, Lucília, não precisa tu sair, e eu dizendo, não, é melhor que ela saia, e eu não tenho nenhuma queixa. Eu acho que se eu estivesse no lugar deles, eu teria o mesmo sentimento. Era uma situação muito, assim, complexa, né? Então, de uma decisão difícil, eles compreendem que tudo que eu fiz foi em função de uma necessidade de governo, de fazer, de acontecer, de realizar obras e de realizar ações importantes para o Estado, mas que tivemos esses infortúnios aí. Então, teria que se tomar uma decisão e a decisão foi tomada, não há nenhuma mágoa.